Vamos aqui agora para alguns exercícios de frequência cardíaca. A gente tem esse primeiro exemplo aqui, fazer o mais fácil, que é o método de pegar o D2 longo e multiplicar por 6, né? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 complexo QRS em 21 vezes 6 para a gente encontrar em 60 segundos. Então a gente encontra aqui uma frequência aproximada de 132 batimentos por minuto. Vamos tentar fazer com aquele outro método. Então vamos dar o zoom aqui, procurar um QRS que está caindo bem em cima da linha. Então esse aqui é uma boa opção. E a gente faz aquele esqueminha, né? 300, 150, 100. Então esse QRS aqui está entre 150 e 100 batimentos por minuto. A gente descobriu o valor exato? Não descobriu, mas a gente sabe que está acima de 100. Se está acima de 100, esse paciente está com algum tipo de taquicardia. Vamos aqui para outro exemplo, então. Pegando o D2 longo, naquele mesmo esquema, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 batimentos. 5 batimentos vezes 6, a gente tem 30 batimentos por minuto. Então, está menor do que 60. Esse paciente provavelmente está com algum tipo de bradicardia. Vamos tentar fazer no outro esquema lá. Vamos dar isso uma amplificada aqui. E vamos lá. Esse QRS está mais ou menos em cima dessa linha mais grossa, então a gente pode usar ele como referência, né? Então aqui a gente teria 300, 150, 100, 75, 60, 50. Então qualquer QRS que venha daqui para cá já estaria na faixa de bradicardia, né? Que é exatamente o caso desse eletro. Então agora você já está ficando mais acostumado, só de bater o olho nesse eletro, você sabe que esse paciente está tendo vários batimentos, né, em pouco tempo. Porque se a gente for olhar o D2 longo, tem muitos batimentos, a gente não precisa nem fazer nenhum tipo de conta para saber que esse paciente está com algum tipo de arritmia, né, com algum tipo de taquicardia, com batimento cardíaco muito acelerado. Então olha que interessante esse eletro aqui. Se a gente olhar bem, lembrando lá da primeira aula, esse eletro, ele não tem todas as ondas que a gente aprendeu na primeira aula. A gente vê aqui um complexo QRS estreito, né? Que a gente sabe que é o QRS porque ele é estreito. Logo após o complexo QRS, a gente tem uma onda T, que é se ele tem um complexo QRS, ele precisa repolarizar. E a onda de repolarização do complexo QRS é a onda T. Ok, mas cadê a onda P desse paciente? Quando a gente olha o eletro, assim, se a gente for bater o olho, a gente pode achar que essa aqui é uma onda P que está vindo antes do QRS, mas não. Isso aqui, na verdade, é a onda T. Por que eu sei que é onda T? Porque todo QRS, se tem QRS, ele precisa repolarizar. Se você despolarizou, você precisa repolarizar. E aí a gente encontra aqui a onda T, que é a repolarização. Tá, mas cadê a onda P? Poxa, não sei. Esse aqui é um tipo de taquiarritmia que a gente vai tratar mais pra frente. Mas para esse tipo de exemplo aqui que a gente está falando, o objetivo nosso é saber que esse paciente está taquicárdico. E como que eu sei que ele está taquicárdico? Usando os métodos que a gente já aprendeu. A gente pode pegar a quantidade de QRS aqui no D2 longo ou fazer aquele esqueminha do 300, 150, 100, que eu acredito que para esse caso vai ser melhor. Então vamos pegar um QRS aqui que está batendo bem em cima certinho para ficar fácil o exemplo. Esse QRS está caindo em cima da linha mais grossa, a gente pode usar ele como referência, eu vou marcar ele aqui. Então essa primeira linha seria 300, essa segunda linha seria 150. Então o próximo QRS, ele está entre 300 e 150 batimentos. Acima de 100 a gente já sabe que é taquicardia. E essa é uma taquicardia bem rápida, porque está, na verdade, acima de 150. E esse último exemplo aqui é um exemplo bem legal, porque a gente observa que o paciente ele não tem um ritmo regular. Olha aqui, o QRS está aqui, depois tem esse outro em seguida. Aqui essa distância parece bem próxima da anterior, né? Mas quando a gente já vai para o outro, a gente vê que está meio irregular. Ó. Olha essa diferença aqui para essa diferença anterior. É bem um está demorando mais para bater do que o outro. Aí aqui já volta a bater mais rápido. Aí tá bem irregular, né? E quando a gente tenta olhar de forma mais perto, é difícil de você identificar a onda P, QRST, bonitinho, igual a gente aprendeu, né? A gente sabe que tem um complexo QRS aqui, porque é esse complexo mais estreito. Até mesmo a repolarização dele é meio diferente, tá vendo? Ele tá com uma morfologia diferente da onda T. E a gente não consegue encontrar a onda P em nenhum lugar aqui. Tem esse traçado meio diferentão assim, meio
parecendo que está com algum tipo de interferência, mas na verdade não é nenhuma interferência, é porque realmente esse paciente especificamente, ele não tem a onda P. Esse aqui a gente vai ver mais para frente, que trata-se de um caso de fibrilação atrial, mas para o nosso objetivo de agora é descobrir a frequência cardíaca, encontrar a frequência cardíaca mesmo nos ritmos irregulares. Então a gente vai pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 vezes 6, a gente encontra uma frequência cardíaca aproximada de 102 batimentos. Por aqui a gente já consegue saber então que o paciente ele pode estar um pouco taquicárdico, né, se a gente considerar que taquicardia é acima de 100, ou esse paciente pode já ter realmente uma frequência basal um pouco mais elevada por conta da arritmia de base que ele tem. O que importa é que a gente conseguiu chegar nesse valor aproximado da frequência cardíaca de uma forma bem rápida, e isso ajuda bastante no pronto-socorro.